Se amadurecer, ninguém vai gostar de você. Bom, isso explica um pouco do fato que as pessoas continuam vivendo a infância, independente de ter uma idade já bem mais à frente dessa fase. E com isso você acaba entendendo o porquê há uma certa infantilidade por parte de muitos adultos. Você começa a entender que muitas vezes você tem receio realmente de mudar, porque uma quantidade considerável de pessoas que você conhece são as mesmas pessoas, elas não mudaram, elas não evoluíram o quanto deveriam. E quando elas se negam, e você também, a passar por esse processo, de certa forma vocês acabam se prendendo numa situação que não existe mais. E daí então vive de recordações passadas, vive com os mesmos problemas que se tinha quando era criança. Ou então até mais problemas, porque quando você é criança, você tem pessoas ao seu redor cuidando de você, oferecendo muitas vezes carinho. Eu sei que toda regra tem exceção, então não foram todas as pessoas que receberam de fato isso. Mas o fato é que aquelas que receberam sentem o peso da responsabilidade de não ter mais e acabam não querendo de forma alguma sair disso. E não só isso, aprendem por durante a sua educação de que existe um manual de instrução onde se você fizer algumas coisas, você vai conseguir um determinado resultado. E a grande verdade é que ninguém sabe o que, na verdade, deve ser feito. Porque se a gente não sabe o que deve ser feito pra gente, bem ao certo, como saber o que pode ser feito pro outro? Independente de ser aí as pessoas que estão à sua volta e que te amam na infância. Mas elas ensinam que existe um passo a passo, que esse passo a passo é simples, que você deve seguir um determinado caminho estudando para que depois você consiga ter sucesso na vida. E é claro que algumas pessoas vão ter, mas outras não. E essas outras não representam uma quantidade muito grande de pessoas. Pessoas essas que vão ficar frustradas. Uma outra coisa também que acaba realmente acontecendo que não só vão ficar frustradas, mas também vão se questionar porque foram programadas para executar uma determinada atividade, uma determinada ação e percebem lá na frente que o resultado não foi aquele prometido. Bom, uma outra coisa também é relacionado ao mundo colorido que muitas vezes é criado, né? Onde não existe tanta maldade, onde não existe sentimentos que podem afetar aí a sua vida de certa forma, desde que você realmente permita. Acabam não dizendo que, na verdade, a situação é uma verdadeira guerra, é um caos e você precisa ser o melhor soldado ou a melhor soldado. Não somos criados e, de forma alguma, transformados em soldados para enfrentar os problemas que a vida vai oferecer. Sequer recebemos uma boa educação com relação à alimentação, com base na manutenção da nossa própria vida. Na maior parte das vezes, não é dito que é necessário praticar um esporte,
frequentar algum tipo de evento religioso, se conectar com pessoas boas, que você não precisa ser amigo de ou amiga de todo mundo, que família nada mais é do que pessoas que são ligadas a você de forma involuntária. E nada mais. São pessoas como qualquer uma outra. E elas, na verdade, devem conquistar o seu carinho e respeito da mesma forma que você deve fazer o mesmo. E elas não têm privilégio por fazer parte realmente desse grupo seleto de pessoas próximas de você. E o fato realmente é que acabamos, ao longo dessa transformação, dessa jornada, onde saímos da infância totalmente despreparados e começamos a assumir na adolescência a nossa vida, chegando à fase adulta muitas vezes já colecionando um número tremendo de derrotas. E daí então, quando é feita a transição da adolescência para a fase adulta, estamos muito traumatizados. Mas ainda há tempo realmente de mudar o jogo. Pode ter certeza que você também consegue. Mas o fato é que você precisa estar disposto ou disposta a mudar, porque sem esse desejo, sem essa vontade, vai ficar impossível. E é importante você também entender que existe um preço a se pagar, realmente, para com relação a essas mudanças. E amadurecer nada mais é do que assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Dizer tchau a todas aquelas situações, condições e pessoas que já não te fazem tão bem. E começar o processo faz com que você olhe melhor para o seu tempo, levando em consideração que cada minuto que passa leva um pedaço da sua vida. E você começa a escolher, a decidir quem realmente vai ter um pouquinho daquilo que você tem de mais valioso, que é a sua vida. E o que vai ter. E aonde você vai estar também faz parte do contexto. Agora, é claro que é natural as pessoas terem medo realmente da mudança. Porque quando se muda, você assume riscos e você não conhece os resultados. Não conhecendo os resultados e não sendo educado para ou educada para assumir riscos, porque você foi preparado para isso, para evitar problemas, e quando se muda, a consequência das mudanças são os problemas, então você acaba não fazendo, mas quando você faz, você acaba tendo certeza de algo maravilhoso, que é o fato realmente de poder desfrutar daquilo realmente que você nunca teve. E é claro que as pessoas vão responder a isso. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão à sua volta, que são ligadas a você, elas vão responder de forma negativa a essas mudanças. Mas e daí? Você precisa entender o que é mais importante para você. Se é as respostas que as pessoas vão te dar de forma negativa, ou se é aquilo que você realmente deseja para a sua vida. Você precisa entender se realmente vale a pena estar próximo e enfrentar alguns conflitos, ou se distanciar e fazer com que o tempo trabalhe a seu favor, mostrando para as pessoas que você só está se desenvolvendo,
E você precisa realmente de um tempo para que você possa seguir a sua missão. E eu sei que quando acontece isso, você já não consegue ficar dando risada de tudo. Nem achando que todo mundo é seu amigo e sua amiga. Você começa, na verdade, a olhar para os seus familiares de forma mais seletiva e entender o resultado que cada um está oferecendo a si mesmo. E muitas vezes você percebe se não estão oferecendo resultado para si, como vão poder realmente colaborar com os resultados que você deseja. Você começa a não suportar mais alguns tipos de ambiente, você começa a entender que todos os ruídos que estão acima daquilo que é tolerável vão te fazer mal, porque o tempo inteiro você está produzindo alguma coisa. Você começa a entender quanta coisa há para fazer, porque o tempo agora ele é seu e você volta esse tempo para ações e comportamentos que vão te levar de forma intencional aquilo que você realmente deseja. E parece que não, mas você começa a se transformar numa máquina. E não existe problema nenhum com relação a isso. O desenvolvimento deveria estar em nós, na nossa programação mental, a vida inteira, porque perceba que nascemos sem condições de andar e daí então, daqui a pouquinho começamos a engatinhar. E daí começa o processo de desenvolvimento com relação à locomoção, com relação ao movimento. E daqui a pouco se anda, e daqui a pouco se corre, e daqui a pouco andar e correr já não é mais autossuficiente. Você já não fica mais contente com isso, e daí então há necessidade de realmente andar de bicicleta, de conhecer outros horizontes, de nadar. E tudo isso faz com que você, de certa forma, se movimente o seu corpo. E daqui a pouco você quer andar de carro, andar de moto. É natural que isso aconteça, isso é o desenvolvimento. Mas em alguns pontos não se desenvolvemos. E continuamos querendo sempre estar realmente acompanhados, porque nunca estamos seguros de absolutamente nada. Temos medo da solidão, ao invés realmente de enfrentar uma situação que é super positiva, porque quando você está só, você tem uma autonomia total sobre o seu tempo. E quando você tem a autonomia, você consegue administrar de uma melhor maneira possível. Isso não significa que você deve estar o tempo inteiro só. Mas também não significa que você deve estar o tempo inteiro acompanhado ou acompanhada. Existe muito a se fazer nessa missão que é a vida. E o fato de amadurecer está também muito voltado àquilo que realmente você deseja. Quais são os seus verdadeiros princípios, valores e sonhos? O que realmente você deseja? Quem realmente você gostaria de se tornar? Você gostaria de ser uma pessoa mais corajosa? De falar de forma diferente? De pensar de forma diferente? De se comportar de forma diferente? De deixar tudo aquilo que você viveu para trás? Levando em consideração que o que você viveu, viveu, e respeitar o tempo é saber que o passado não volta mais. O futuro ainda está por vir e nenhum desses vão te dar o luxo de alterar o resultado. Agora você tem autonomia total sobre o presente. Você pode fazer o que é necessário agora para que você consiga ter um resultado satisfatório lá na frente. E a relação é exatamente essa. Quando você chega lá na frente, você olha para trás e percebe que o resultado foi bom, automaticamente a história do seu passado, ela foi positiva.
E o mal é que as pessoas estão o tempo inteiro vivendo o passado, vivendo o presente, o futuro e se esquecendo do presente. E se esquecendo que o melhor momento é agora e que não vai adiantar preguiça, não vai adiantar indisposição, não vai adiantar as dores, não vai adiantar depressão, não vai adiantar ficar nervoso, não vai adiantar ficar nervosa, não vai adiantar absolutamente nada você perder as rédeas. Não vai adiantar ficar trocando ferpas com os outros, transferindo a sua responsabilidade para as pessoas e situações. Isso não adianta. Porque quem paga a conta sempre é você. Então, eu tenho certeza do que estou dizendo. Se você realmente deseja mudar, comece a não se importar com quem não vai se importar com você. Comece a entender que você não deve seguir regra nenhuma que está te fazendo mal. Você deve respeitar alguns padrões aí da sociedade, é claro, porque vivemos aí em grupo. Mas de certa forma você também tem que entender que se você não seguir esses padrões, a responsabilidade é toda sua. E se você assume a responsabilidade, o problema ele é só seu. Desde que você não cause problemas para os outros. E não estamos aqui, na verdade, dizendo que para fazer essas mudanças você precisa gerar problemas. É que, na verdade, vão acontecer problemas com aquelas pessoas que não aceitam a sua mudança. E está tudo certo. As pessoas têm o direito de pensar aquilo que elas realmente querem, desde que você entenda que você tem a missão e o dever de fazer aquilo que é necessário para que você amanhã não se sinta arrependido, não tenha frustração, não fique sofrendo, não desenvolva uma doença com esse sofrimento, não se torne uma pessoa amarga, uma pessoa ruim, uma pessoa que está muitas vezes presa ao sistema. E é muito difícil você conseguir o equilíbrio suficiente para que você saia, muitas vezes, da prisão que você mesmo criou através realmente de alguns padrões de educação, de conhecimento, de experiência que realmente foi transferido para você. Até mesmo porque, depois desses padrões serem transferidos, você também interpretou isso de acordo com outras questões, questões ambientais, as companhias. Você acabou interpretando isso da forma a qual você achava que era conveniente. Então, comece a entender que tudo aquilo que você sabe, na verdade, não significa nada perto daquilo que você realmente pode aprender. Entenda que o mundo não é constituído de resultados constantes. O mundo está em movimento, então o mundo faz com que você perceba que os resultados sempre vão ser variáveis, porque eles dependem de outros fatores. Você não consegue plantar a mesma semente em 10 lugares. A mesma semente só pode ser plantada em um lugar. Isso significa que, a partir do momento que o tempo passa, você precisa plantar outra semente. E daí então não é o mesmo episódio, mesmo que você entenda que está plantando no mesmo lugar, pode ter certeza que os fatores são diferentes, o clima, a umidade, as reações que vão acontecer dentro desse período pré-germinação. Então, comece a ter essa visão de que o que já foi realmente está, de certa forma, condicionado a algo que você nunca mais vai conseguir interferir. Mas faça o que você realmente tem de melhor para fazer nesse exato momento. E isso, com certeza, vai fazer com que você comece a desfrutar e entender que as pessoas não são suas, que algumas se vão e outras vêm, outras ficam e outras vão.
Mas isso não vem ao caso porque aquelas que ficam são aquelas que realmente gostam e te aceitam da forma que você é. E isso que é o importante. Você não precisa ser alguém diferente para que as pessoas gostem de você. Você precisa também entender que quantidade não é qualidade. Muitas vezes, com poucos, você acaba tendo um resultado satisfatório que antes você não tinha com muitos. Em algumas vezes, você escuta dizer que pessoas eram rodeadas por muitas e num determinado momento da sua vida, acabaram ficando sem ninguém. Mas isso não mudou a essência da vida delas, porque, ou pelo menos não deveria mudar, porque elas continuam vivendo. Então procure viver de uma forma o quanto mais positiva. É isso que vai fazer toda a diferença. Amadureça e aprecie os resultados que esse desenvolvimento tem para te oferecer, desde que você esteja disposto ou disposta a pagar o preço. E isso vai fazer toda a diferença. Não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu comentário. Isso é muito importante, é claro. E compartilhe com aquelas pessoas que precisam ou gostam desse tipo de conteúdo. E é claro, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Um abraço e fui.